É assim que o Brasil vai virar a Venezuela. Veja esse quadro. No ano de 2019, a renda média das pessoas com alguma atividade remunerada no Brasil era de R$ 2.308 por mês. Repare que as pessoas do gênero masculino recebem em média R$ 2.555, enquanto as mulheres têm renda de R$ 1.985 por mês. Esses números são da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, a PNAD, que é feita regularmente pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Esses dados nos mostram algumas coisas. Primeiro, que sim, na média geral, as mulheres têm uma renda menor que a dos homens, isso é verdade. E logo em seguida, no mesmo estudo, dá para perceber que se você recebe R$ 2.309 por mês, você já está na metade mais rica da população brasileira. Assustou? Pois é, o Brasil é pobre. E por conta desses números e outros que eu vou mostrar aqui, se fala muito das desigualdades entre as classes, que os ricos são muito ricos e que essa riqueza devia ser distribuída cobrando mais impostos dos ricos, entre aspas, para distribuir aos pobres. Um discurso que obviamente agrada muito, principalmente em anos eleitorais. Mas será que isso funcionaria na prática? E antes de responder essas perguntas, vamos ver qual é a renda do topo da pirâmide salarial aqui no Brasil. Essa mesma pesquisa do IBGE, ela leva em conta a renda de pessoas a partir de 14 anos de idade. Sim, nós temos muitos adolescentes que trabalham no Brasil quando deveriam somente estudar. Portanto, a base da pesquisa não é a população total, mas a desse quadro aqui, que mostra a quantidade de pessoas por faixa etária a partir dos 14 anos de idade. Somando o número de pessoas desde a faixa dos 14 anos até 60 anos ou mais, nós teremos 168.997.000 trabalhadores no Brasil. Segundo a agência de notícias do IBGE, a população brasileira é de mais ou menos 212.700.000. Portanto, 80%, 79,45% da população trabalha. Isso mesmo, quase 80% da população tem alguma atividade remunerada. O Brasil não é um país de vagabundos ou preguiçosos. 80% da população trabalha para viver. Voltando para a PNAD, os números mostram que para você estar no grupo dos 1% mais ricos, ou seja, com uma renda média superior a de 99% da população brasileira adulta, você precisa ter a renda de R$ 28.659 por mês. Mas e quem é que tem essa renda? Deputados, senadores, juízes, promotores, empresários também têm, artistas, executivos de multinacional, jogadores de futebol e muita gente por aí tem essa renda. Esse grupo tem 1.689.000 pessoas. E apesar de ser um número grande de pessoas, repare que eles são somente 1% da população que trabalha. E essa é a classe A brasileira. A próxima faixa da pirâmide, a classe B, ela se refere aos que recebem mensalmente R$ 10.313, até os R$ 28.659 do topo da pirâmide. Essa classe B representa 4% dos trabalhadores, ou seja, 6.759.000 pessoas. E descendo um pouquinho mais na pirâmide, nós vamos para os próximos 5% da próxima faixa da pirâmide, a classe C. Se você recebe de R$ 3.423 até os R$ 10.312 da faixa de cima, você está na classe C. E com isso, a sua renda é superior a de 90% da população trabalhadora do Brasil. Ou seja, segundo o IBGE, com uma renda de R$ 3.423 ou mais, você é um dos 10% mais ricos do Brasil e está na classe C. Com 5% dos trabalhadores, a classe C tem 8.449.850 pessoas. Com esses números, é hora de voltar para aquela grande pergunta. Será que se a gente tirar do topo da pirâmide, dos 1%,
dos 5% ou mesmo dos 10% mais ricos da pirâmide e distribuir para os demais 90%, isso faria com que todos os brasileiros tivessem uma tranquilidade financeira? Será? Antes de seguir no vídeo, me responde aqui nos comentários qual é o seu palpite sobre isso. Se nós fizéssemos essa distribuição, todos os brasileiros seriam igualmente ricos ou igualmente pobres? Qual teoria que está correta? Escreva aqui o que você acredita. Bom, eu fiz as contas para ter essa resposta. Então vamos às premissas e às contas. Em primeiro lugar, eu assumi que a renda para o 1% mais rico da população é de R$ 56 mil e não dos 28.659. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso pois vai ter gente dizendo que tem rico ainda mais rico. E é verdade. No entanto, lembre-se que o número de pessoas rumo ao topo é cada vez menor, ok? Então, com essa premissa, na classe A nós temos 1.689.970 pessoas recebendo R$ 56 mil por mês. No segundo degrau, a partir do topo, eu assumi que simplesmente todos recebem o máximo da faixa R$ 28.658 por mês, ou seja, eu enriqueci toda a faixa para não ter nenhum mimimi e ainda, entre aspas, sobrar dinheiro nessa divisão. Portanto, na classe B nós temos 6.759.000 pessoas recebendo o topo da faixa R$ 28.658 como premissa. E para a classe C eu fiz a mesma coisa, eu assumi que todos ali estão prestes a subir para o próximo nível, com uma renda mensal de R$ 10.311. Assim, na classe C, os 8.449.850 pessoas recebem R$ 10.311 mensalmente para as premissas aqui da conta. E na classe D, aquela dos menos favorecidos, vamos lembrar, nós temos 90% das pessoas com renda de até R$ 3.422, ou seja, são 152 milhões de pessoas, 98.180, com renda máxima de R$ 3.422. E nós bem sabemos que muitas dessas pessoas vivem com bem menos do que isso, certo? Com esses números fica fácil qual é o valor somado que os 10% mais ricos recebem. E assim nós podemos estimar quanto de impostos a gente poderia cobrar desses caras que, entre aspas, impedem que os pobres deixem de ser pobres, não é? Então, pelo menos, essa é a teoria de quem quer loucamente taxar mais impostos sobre a renda entre os, entre aspas, ricos. Vamos lá. Se o super topo da pirâmide tem 1.689.970 pessoas com renda mensal média de R$ 56 mil, então temos aí uma geração de renda mensal no total de 94.638.320.000. Cara, 94 bilhões é dinheiro pra caramba. Eu até lembrei daqueles sujeitos que falam que bilionários não deviam existir. E essa foi só a renda da classe A acumulada, ok? Então vamos para a classe B. A classe B tem 6.759.000 pessoas com renda mensal no topo de R$ 28.658. Esse pessoal da classe B produz o total de 193.699.422.000 todo santo mês. Gente, quase 200 bilhões a mais para distribuir de dinheiro. Poxa, agora é que eu lembrei mesmo daqueles caras que dizem que bilionários não deviam existir. Será que é uma ideia genial? Não para por aí, tem a classe C ainda, com 8.449.850 pessoas, renda topo de R$ 10.311, que produzem por mês um total de 87.126.403.350 todo mês. Fazendo a soma das rendas da classe A, B, C, temos um total de
375 bilhões 464 milhões 145 mil e 350 reais para ser distribuídos entre os 90% mais pobres e todo mundo vai ficar rico, certo? Aliás, antes de eu continuar, responde mais essa pergunta nos comentários. Tá certo isso? Se a gente distribuir esses 375 bilhões, 100% da renda dos 10% mais ricos, os 90% mais pobres, né, ficariam ricos e todo mundo fica rico? É isso? Respondeu aí? Bom, é claro que não. Porque ao deixar o topo da pirâmide sem nada, eles seriam os novos pobres, né? Então isso não resolve o problema. Então vamos fazer uma nova conta aqui. Vamos colocar um imposto de 50% na renda desses caras. Nossa, vamos tirar deles metade de tudo que esses 10% de ricos produzem todos os meses e distribuir para os 90% mais pobres. 50% de pouco mais de 375 bilhões vai dar 187 bilhões 732 milhões 72.675 reais para distribuir. Antes de terminar a conta, vale lembrar que a classe D tem 90% das pessoas com uma renda de até R$ 3.422 reais, ou seja, são 152.098.180 pessoas com renda máxima de R$ 3.422 reais. Então, se a gente confisca os 50% de tudo que os 10% mais ricos produzem e dividirmos pelos 90% dos mais pobres, sabe quanto a gente vai dar para cada pessoa? Sabe quanto? R$ 1.234,28 por mês, ou seja, pouco mais de um salário mínimo atual. Agora me diga você que está na base da pirâmide. R$ 1.234 por mês te deixa rico? E você que está lá no topo da pirâmide? Se o governo tirar de você ainda mais dinheiro do que tira via impostos, com outro imposto que fizesse com que o seu padrão de vida despencasse pela metade, você ficaria animado, motivado e assim vai trabalhar o dobro para recuperar a renda anterior? Ou você ficaria desanimado, reduzindo a sua produtividade e pensando, cara, esse país ficou pior do que a Venezuela, vou sair daqui? Os números estão aí, meus amigos, tudo com base em estudos oficiais do IBGE. O que eu posso dizer? Deixar os ricos pobres, com certeza, vai diminuir as diferenças de renda entre as classes, mas isso não resolve os problemas sociais. Pelo contrário, só faz aumentar os problemas. Uma medida assim só traz para baixo o topo da pirâmide, aumenta o número de pobres sem criar riqueza, ou seja, não eleva os pobres para a metade superior da pirâmide. E de uma vez por todas, eu digo, problemas sociais se resolvem somente com o aumento de oportunidades e com geração de mais riqueza. Em resumo, problemas sociais de toda ordem são resolvidos com educação. Passe esse vídeo para aquele seu amigo, você sabe bem qual, que acredita nessas ideias. Contra números não há argumentos. Deixa seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Até!